Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares aqui na área. Hoje nós vamos fazer um estudo bem detalhado da questão de número 103. Essa questão é da prova de 2021 do Enem PPL ou Enem Segunda Aplicação, caderno amarelo. Para a gente fazer a análise completa dessa questão, o estudo do assunto envolvido na questão, vamos começar então fazendo a leitura do enunciado. O texto diz o seguinte: o solvente tetracloroeteno ou percloroetileno é largamente utilizado na indústria de lavagem a seco e em diversas outras indústrias, tais como a de fabricação de gases refrigerantes. Os vapores desse solvente, quando expostos a elevada temperatura na presença de oxigênio e água, sofrem degradação produzindo gases poluentes conforme representado pela equação. E ele mostrou aqui, então, a equação envolvida. Os produtos dessa degradação, quando lançados no meio ambiente, contribuem para o quê? E aí você tem as alternativas: elevação do pH do solo, formação de chuva ácida, eutrofização de mananciais, elevação dos níveis de ozônio na atmosfera ou formação de óxidos de enxofre na atmosfera. Vamos lá, galera. Bom, essa questão ela é uma questão muito geral, assim, muito genérica. Ela tem um detalhe específico químico, mas ela abre oportunidade para a gente falar sobre várias coisas, que é o que normalmente eu gosto de fazer com vocês aqui no canal. Não simplesmente resolver a questão, até porque resolver por resolver, vocês têm 300 mil vídeos na internet para resolver essa questão. A ideia aqui é a gente tentar extrair conhecimentos que estejam aderidos a essa questão. E isso sim vai cair na tua prova do Enem, tá? Na tua próxima prova do Enem. Então, a primeira coisa que ele fala é sobre o tetracloroeteno, que é essa substância aqui. Vamos abrir a fórmula dessa substância, galera. Acho interessante, em termos de química orgânica, a gente dar uma olhada na estrutura desse cara, tá? A fórmula do cara é C2Cl4. Como o próprio nome diz, ó, tetracloroeteno, esse en significa que existe uma ligação dupla entre os carbonos. Então é como se você tivesse aqui essa estrutura: carbono, dupla carbono, e aí a gente tem uma ligação para cá, outra para cá. Isso aqui ligado a 4 átomos de cloro, ó, 4 átomos de cloro. Bom, essa molécula eu desenhei ela exatamente no formato de como ela é, no espaço tridimensional. Aqui nós observamos cada átomo de carbono fazendo uma ligação dupla e duas ligações simples. E esse átomo de carbono, galera, ele apresenta uma hibridação ou hibridização do tipo sp2. Isso acontece quando o carbono ele faz uma ligação dupla e duas ligações do tipo simples. Esse outro carbono aqui, da mesma forma, ele tem também hibridização sp2, os dois carbonos eles são absolutamente idênticos. Eu consigo também nessa estrutura mostrar algumas coisas interessantes para vocês aqui, ó. Nós temos aqui ligações simples carbono-cloro, que são ligações do tipo sigma, tá? Toda ligação simples é uma ligação do tipo sigma, nada mais é do que uma sobreposição frontal de orbitais. A gente tem aqui uma ligação dupla, a gente aprende que na ligação dupla, uma é sigma, a outra ligação é pi. A ligação π ela é feita com os orbitais p do carbono, uma sobreposição lateralizada de orbitais. Eu consigo enxergar que, como esse carbono ele tem uma hibridação do tipo sp2, ele apresenta uma geometria trigonal plana ou simplesmente trigonal. Isso aqui é o básico da química orgânica que a gente está dando uma olhada aqui. Geometria trigonal plana, isso significa que essa molécula no espaço ela é o formato de um triângulo. Ó. Se você unir os pontos aqui, cloro, cloro, carbono, considerando que esse carbono aqui esteja no centro do triângulo, você tem então a estrutura de um triângulo, daí o nome geometria trigonal plana. Essa molécula aqui, galera, a gente pode falar também em termos de polaridade, que ela é uma molécula apolar, porque apesar de ter 4 átomos de cloro, se a gente for fazer a análise aqui dos momentos de polo, imagina só, o cloro é mais eletronegativo que o carbono. Então você tem um cloro puxando par de elétrons nessa direção e nesse sentido,
o outro cloro nessa direção e nesse sentido. Aí os cloros do lado direito, ó, puxando na mesma direção em sentidos opostos. Então quer dizer que essas forças no final, galera, elas vão se cancelar, fazendo com que a molécula ela seja uma molécula apolar. Essa molécula sendo apolar, a gente pode dizer que ela tem preferência de se solubilizar em solventes orgânicos, em solventes que tenham natureza apolar. Então, se a questão, de repente, uma outra versão do Enem, te perguntar se essa molécula aqui ela é hidrofílica ou ela é lipofílica, se responde lipofílica. Como é uma molécula que é apolar, é uma molécula que tem mais gosto, mais tendência em se dissolver em lipídios. Então, ela é uma molécula lipofílica. Lipofílica é a mesma coisa que hidrofóbica, né? Se ela gosta de gordura, ela não gosta de água. Então, ela é uma molécula do tipo hidrofóbica. Galera, com relação a essa estrutura, a gente pode falar também de isomeria, né? Essa molécula aqui ela não apresenta nenhum tipo de isomeria espacial. Então, por exemplo, isomeria geométrica ou cis-trans, essa molécula não vai apresentar, porque para isomeria geométrica é necessária a seguinte condição. Você tem aqui um R1, um R2, aí você tem aqui uma dupla. Aí aqui tem um R3 e aqui tem um R4. Para haver isomeria geométrica, isomeria cis-trans, em compostos de cadeia aberta com a dupla, é necessário que R1 seja diferente de R2 e é necessário que R3 seja diferente de R4. Aqui você tem basicamente os mesmos ligantes em todos os carbonos, então essa molécula não apresenta isomeria geométrica. Ela também não vai apresentar isomeria ótica, não tem carbono quiral. A gente lembra que o carbono quiral é aquele carbono tetraédrico, né? Um carbono fazendo 4 ligações simples, e os 4 ligantes são diferentes entre si. Então, para possuir isomeria ótica, é necessário que aqui você tivesse R1, R2, R3 e R4, e que R1 fosse diferente de R2, que fosse diferente de R3 e que fosse diferente de R4. 4 ligantes diferentes, aí aqui nós teríamos um carbono quiral. Dessa forma, essa molécula teria isomeria ótica. Só que não é o caso aqui, tá, gente? Não é o caso dessa molécula. E aí ele fala, então, que essa molécula ela é largamente utilizada na indústria de lavagem a seco e em diversas outras indústrias na fabricação de gases refrigerantes. Beleza. Os vapores desse solvente, ó, então é uma substância a princípio líquida, né, que tem uma certa volatilidade. Quando expostos a elevada temperatura na presença de oxigênio, então a gente observa aqui, ó, que essa substância, na presença de oxigênio e água, talvez essa água do próprio ambiente, sofrem degradação produzindo gases poluentes. Gases poluentes. Bom, se ele falou gases poluentes, galera, a gente começa olhando aqui para o cara que todo mundo conhece, tá? CO2. O CO2, que é um gás carbônico, galera, ele apresenta uma função, né? Vamos dizer assim, função ruim. Vou olhar para o lado ruim do CO2. Na atmosfera, ele intensifica a ação da chuva ácida, só que vale ressaltar o seguinte, galera. A chuva, ela sempre foi ácida. Quando a gente fala chuva ácida, todo mundo já pensa logo que é um problema ambiental. A intensificação da chuva ácida é um problema ambiental. A chuva por si só ela sempre foi ácida porque na natureza sempre teve CO2 na atmosfera. Então, quando a água da chuva cai, o que acontece? Esse CO2, que é um óxido ácido, preciso que você lembre desse detalhe, ele reage com a água da chuva e produz o que? Ácido carbônico, acidificando, portanto, a chuva, tá? Em grandes concentrações na atmosfera, essa hiperacidez da chuva é que é um problema ambiental. Porque essa chuva demasiadamente ácida, ela deixa o solo mais pobre, o solo fica difícil de cultivar, porque fica excessivamente ácido. Essa estrutura de chuva ácida, ela corrói monumentos históricos, né? Ela deteriora estalactites, estalagmites, né? Se houver algum tipo de infiltração. Ela rouba os nutrientes do solo, causa uma série de problemas, tá?
Fora o que, galera, a gente sabe também que CO2 em grande concentração na atmosfera, ele vai causar aquecimento global, que nada mais é do que a intensificação do efeito estufa. O CO2 é um gás de efeito estufa, mas em grande quantidade é um problema, tá? O CO, galera, o que a gente pode falar do CO? CO é o monóxido de carbono. Não sei se vocês lembram na parte de óxidos, mas ele é classificado como um óxido neutro, tá? Óxido neutro é aquele óxido que não reage com ácido, nem com base, nem com água, tá? Ele é um óxido neutro. Ele não reage com ácido, nem com base, nem com água. Não significa, portanto, que ele é inofensivo, tá? O CO, galera, é um gás extremamente tóxico para a nossa saúde. Porque o que acontece? Esse CO, quando você respira, ele se combina com a hemoglobina do sangue, que eu vou representar aqui genericamente por Hb, formando uma reação praticamente irreversível de hemoglobina combinada a CO. Isso impede, em parte, essa hemoglobina de transportar oxigênio. Então, o CO é extremamente danoso para o nosso sistema respiratório, ele é extremamente danoso para a circulação de oxigênio no nosso corpo. Então, ele é um poluente muito perigoso, sim, tá? O HCl, gente, muitos de vocês já conhecem, ele é um ácido, é o ácido clorídrico. Na atmosfera não é nada interessante a presença desse cara, porque ele é um gás. Em contato com a água da chuva, o que ele vai formar? Ó, ele vai formar H+, que intensifica a ação da chuva ácida, tá? Cloro também, galera. Quando a gente fala em cloro, né, a gente está falando de Cl2, o gás cloro. Ele é uma substância nociva para a nossa saúde. Se respirada em uma determinada concentração, ele pode causar sérios problemas, alguns tipos de danos, alguns danos nos alvéolos pulmonares, no teu sistema respiratório, tá? Cloro em excesso, ele é bom para matar bactérias ali na piscina, na forma de pastilhas, quando ele é vendido na forma de hipoclorito. Ele tem várias aplicações legais, mas para a nossa saúde ele não é legal. Então não é bacana ter muito cloro na atmosfera. Então quando a gente fala aqui, ó, agora indo para a questão, efetivamente, quando lançados no ambiente, eles vão contribuir o quê? Para a elevação do pH do solo. Quando você fala em elevação, você está falando que o meio está ficando básico. Lembre-se que quanto maior o pH, mais básico ou mais alcalino é o meio. Aqui nós não temos substâncias formadas nessa reação de caráter alcalino. Então a letra A estaria errada. Formação de chuva ácida, não tenhamos dúvida que essa é a resposta da questão, né, galera? Várias substâncias aí contribuindo para acidez. Eutrofização, também não, galera. Eutrofização tem relação principalmente com nitrogênio e fósforo, tá? Quando você tem muito nitrogênio, muito fósforo, principalmente resultado, galera, de uso de pesticidas, organoclorados, organofosforados. Então essas substâncias elas vão parar nos recursos hídricos, nos mananciais. As bactérias ali se alimentam dessa matéria, superpopulam e aquilo gera o processo de eutrofização que vocês estudam até com mais detalhes na biologia, tá? Mas aqui não tem relação com eutrofização, porque como eu falei, eutrofização tem relação principalmente com mananciais que têm alta concentração de nitrogênio e fósforo e bactérias para se alimentar daquilo ali. Elevação dos níveis de ozônio na atmosfera, nenhuma relação aqui com o ozônio, né? O ozônio também não está envolvido na reação. Formação de óxidos de enxofre na atmosfera, bom, o enxofre nem participa da reação, então seria, não teria nenhuma relação aí você marcar alternativa na letra E. Então vocês puderam ver, galera, que assim, ó, é uma questão relativamente simples. Eu não consigo dizer para você qual é o conteúdo específico envolvido nessa questão. Tem muitos alunos que pedem aqui nos comentários, professor, sempre fale o conteúdo dessa questão, mas lembrem-se, galera, a prova do Enem, ela é uma prova que muitas vezes não tem um conteúdo direto. Isso aqui são conhecimentos gerais. É por isso que é tão importante você acompanhar essa saga de vídeos que eu venho postando para vocês com muita frequência aqui no canal, porque isso são conhecimentos gerais. A gente não vai, ó, vamos parar aqui a aula, vamos falar sobre o tema tal, assunto tal, e você acerta a questão. Não. Vocês viram que eu comecei falando aqui, tudo bem que não haveria necessidade de ter esse conhecimento para responder a questão, mas a gente falou de fórmula estrutural, tipo de ligação, polaridade, geometria, hibridação do carbono, falei inclusive se o composto tem ou não isomeria e qual tipo.
A gente falou das substâncias envolvidas aqui, as características de cada uma delas. Nós falamos aqui da questão da chuva ácida, do aquecimento global, sabe? Tudo envolvido numa questão. Essa é a pegada do Enem, galera. Essa é a pegada do Enem. É uma pegada de conhecimento. Então, quanto mais informações eu puder passar para vocês em cada uma dessas questões, assim eu faço. E isso ajuda principalmente no quê? Na tua próxima prova. Quando for fazer a próxima prova do Enem, eu já falei para vocês, essa questão aqui nunca mais vai cair de novo no Enem. Mas o assunto envolvido nela certamente vai se repetir. E você, meu querido aluno que me acompanha por aqui, claro, vai sair na frente da galera, beleza? O que vocês acharam dessa questão, galera? É relativo dar minha opinião aqui para vocês, né? Se fácil, médio, difícil. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários. Eu leio todos, né? Eu vou adorar ouvir a sua opinião. Não esquece também de dar o like para ajudar o trabalho do professor. Compartilha com seus amigos que vão fazer a prova do Enem. Ó, galera, tem um canal do professor Diego Fares lá. O cara faz uma análise bem detalhada de todas as questões do Enem. É bacana para estudar, para se preparar para a prova do Enem, beleza? Conto com seu like, compartilhamento e comentário. Vou ficando por aqui, claro. Eu volto, vejo vocês numa próxima para a gente continuar essa análise, essa saga do Enem, segunda aplicação ou Enem PPL 2021. Um abraço a todos, galera. Bons estudos. Até a próxima. Valeu!